Então, vamos iniciar, né, mais uma das nossas reuniões do Departamento de Tocoginecologia. Agradecer imensamente a presença da professora Sophie, ela é a nossa fiel colaboradora aqui nas reuniões, né, professora Sophie, sempre trazendo coisas com muita importância em vários aspectos do cuidado da mulher e sempre com muita qualidade acadêmica, como tudo que ela faz. E hoje ela está trazendo um convidado, que é o Miguel, mas eu vou deixar para que a professora Sophie faça a apresentação do Miguel. E lembrando, né, que o chat está aberto para que todos façam perguntas, observações pelo chat, e lembrando também que a nossa reunião fica gravada e pode ser acessada depois pelo YouTube, tá bom? Então, já para não perder tempo, passar a palavra para a professora Sophie fazer a apresentação do professor Miguel. Por favor, Sophie e Miguel, a palavra é de vocês. Bom dia a todos, é um prazer muito grande estar nessa reunião, e a Fernanda realmente sempre nos proporciona espaços para trazer assuntos de interesse, né? E agora eu estou particularmente feliz, porque está terminando o mês de outubro. Outubro Rosa é um mês dedicado ao câncer de mama, e a gente vê muito uma coisa de doença, né? A gente sempre pensa câncer de mama igual doença. E o Miguel, eu e a turma aí da educação física tem um conceito um pouco diferente, que apesar de ter a doença, a mulher é uma mulher que tem uma doença, e a saúde dela é mais importante que a doença que ela traz. Então, se nós ficarmos só por conta da doença e ficarmos só tratando, biopsiando, irradiando, operando, a gente pode deixar uma pessoa mutilada e com uma qualidade de vida que deixa muito a desejar. Então, faz uns 3 anos já que o Miguel e eu estamos trabalhando juntos na pós-graduação, com alunos de pós-graduação, que ele orienta, ele fez uma parte do pós-doc dele aqui, e agora, depois desse período, a gente tem conseguido montar realmente, perdão, uma academia que vai ser dentro do Semicamp, no qual nós vamos poder desenvolver projetos de pesquisa, e os primeiros projetos de pesquisa fazem parte de uma proposta de jovem pesquisador que o Miguel tem e está submetendo, assim como de vários projetos em colaboração com outras instituições, por exemplo, a USP e a UFSCar. Então, eu vou apresentar o Miguel para vocês. O Miguel é graduado em Educação Física pela Universidade da Região de Campanha, né, lá no Rio Grande do Sul. Ele do sanduíche na Australian Catholic University. Aí ele fez o pós-doutorado finalizado pela Escola de Educação Física e Esporte da USP, entre 2016 e 2020, então realmente ele é muito recém-formado, com o período sanduíche, de novo voltando para a Australian Catholic University. E agora ele terminou o pós-doutorado formal, mas ele continua como pós-doc aqui na nossa pós-graduação, com 2 linhas de pesquisas principais, que são respostas clínicas e moleculares do treinamento físico em mulheres realizando o tratamento para câncer de mama, e ele mantém ainda as adaptações neuromusculares e moleculares ao treinamento de força e concorrente em pessoas saudáveis, jovens e idosas, que funciona aqui numa extensão dessa linha de pesquisa em câncer, porque justamente a gente tem essa ideia de juntar câncer, mas com saúde, não ficar presa ao fato que porque a mulher teve um câncer, ela passa a ser um corpo doente. Na realidade, ela é um corpo saudável com uma doença. Agora eu vou fechar o meu microfone, pedir para o Miguel, se ele for compartilhar com a gente slides para já poder compartilhar, e eu vou desligar meu microfone, Miguel. Certo, vou começar a compartilhar aqui, vou deixar na tela. Gente, primeiramente, bom dia. Agradeço a professora Fernanda, a professora Sophie, pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês para falar desse tema que salvo o melhor juízo, aí, pelo menos na minha opinião, extremamente importante e determinante para o tratamento dos pacientes oncológicos. E hoje a gente vai tentar extrapolar um pouquinho, ou especificar um pouquinho para o câncer de mama, na verdade, né? Mas vocês vão entender o contexto que o que cabe para o câncer de mama, possivelmente cabe também para outros tipos de câncer. Então,
Agradeço mais uma vez essa possibilidade, é uma abertura muito importante para a gente, como profissional de educação física, falar aqui com todo mundo, para que a gente aproxime as áreas, né, que a gente trabalhe junto e, como a professora Sofia falou, que a gente consiga juntos o bem-estar desse paciente. Então, prazer enorme. Se me permite agora, Sofia, vou começar a minha apresentação. Então, eu pretendo fazer algo não tão rápido, mas que seja pontual. E aí, adianto para o pessoal, se tiver pergunta no meio da palestra, no meio da minha fala, fiquem à vontade, pode perguntar, a Sofia vai me falar, a gente fica trocando essa ideia durante a palestra. O importante é que a gente saia daqui, sem dúvida nenhuma, e cada vez mais gostando de exercício, né, porque exercício é remédio, né, mais do que isso. Exercício tem várias outras funções, né. Mais uma vez, esse aqui é o meu slide de abertura, sempre em todas as aulas, né, falando de educação física e ciência. A educação física é uma área de conhecimento ainda muito nova, né, mas a gente está acreditando no nosso sonho, apesar de todos os reveses que a gente tem, praticamente agora, nesse ano, né, semana a semana, a gente tem algum revés, falando especificamente de ciência, mas a gente continua acreditando no nosso sonho, né, de melhorar a ciência como um todo, e especificamente, no meu caso, a ciência da educação física, né? Agora atrelado junto com profissionais da área médica, nutricionistas, psicólogos, enfim, toda a área da saúde, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida dos pacientes oncológicos. Então, agradeço mais uma vez pela oportunidade, aproveito para agradecer ao professor Luiz Otávio, professora Sofia, mais uma vez, por toda a oportunidade que nos dá de levar esse sonho adiante junto com meus colegas. Então, obrigado. Trouxe aqui geralmente eu coloco vários slides de conceitos frequentes, né, mas eu resolvi hoje trazer especificamente só conceitos sobre exercício físico, atividade física e treinamento físico, para que a gente possa harmonizar a nossa fala junto com vocês nos slides posteriores, né? Então, a gente que é profissional de educação física, muitas vezes vê erros de conceitos assim que fazem toda a diferença, né, de conversar com as pessoas, e eu gostaria de deixar isso claro para a gente, como eu falei, homogeneizar a nossa fala. Então, quando a gente fala de atividade física, né, quando a gente fala de atividade física, a gente está falando de qualquer movimento que seja voluntário e produzido pela musculatura que resulta num gasto de energia acima do nível de repouso, tá? E isso é atividade física, é como se a nossa figurinista aqui estivesse varrendo a casa, passeando no shopping, fazendo compras no mercado, enfim, qualquer coisa nesse sentido que haja um gasto energético acima do nível de repouso. Quando a gente fala de exercício físico, a gente está falando de outra coisa, a gente está falando de uma atividade já sistematizada, com sequência de movimentos para alcançar um objetivo, certo? Então, é como se a gente fosse correr todo dia, ou de maneira sistematizada, organizada, eu poderia chamar isso de treinamento físico, que é um outro conceito, tá? Qual é o conceito de treinamento físico? Que é uma melhoria de desempenho físico através da aplicação de um processo organizado e sistemático composto por exercício físico, tá? Então, a gente organiza exercício físico e aí a gente chama de treinamento físico, que é a grande maioria dos trabalhos que eu trouxe, que é sobre a grande maioria dos trabalhos que eu trouxe aqui. Intervenção com treinamento físico, que é essa maneira organizada e sistemática do exercício físico. Ok? Muitas vezes a gente liga o termo treinamento físico à performance. De fato, é performance, né? Mas quando a gente não separa essas coisas, a gente pensa logo em performance é aquilo que um atleta faz, né, para alcançar uma medalha na Olimpíada. Tudo bem, até correto, mas também o treinamento físico, ele pode ser, esse objetivo de alcançar um desempenho melhor, pode ser feito para qualquer pessoa, né? Aqui eu trago um exemplo para vocês, uma senhora que começou, que ela tem 77 anos, que começou levantando 2 quilos nesse exercício que a gente chama de exercício terra, certo? E ela, pesando 47 quilos, ao final de um período de treinamento, consegue levantar 97 quilos. Então, isso é melhora da performance, né? E aí a gente, como profissional de educação física, organiza as variáveis de treino para que
ela alcance essa performance, para que todas as pessoas que façam treinamento físico de maneira organizada, de exercício físico de maneira organizada, consigam uma melhora na performance. E essa melhora na performance é que vão melhorar algumas variáveis de aquisição física, como força, capacidade cardiorrespiratória, melhorar a composição corporal e nos dar um melhor padrão de saúde, certo? E é sobre isso que vai ser a minha fala hoje, treinamento físico, ok? Chegando mais próximo do ponto da nossa aula, então, eu não preciso ensinar isso para vocês, né, mas apenas relembrar, né, o quão incidente é o câncer de maneira mundial. Tá? Esse aqui é um estudo de 2018, vocês devem conhecer, mas só para relembrá-los, como eu falei, né, a gente tem por volta aí de 18 milhões de novos casos de câncer por ano, né, que resulta em mais de 9 milhões e meio de mortes por ano. Então, é algo, de fato, que a gente precisa pensar em estratégias para que venham a ter menos casos de câncer cada vez menos, né? Que a gente tenha formas de prevenção dessa doença que mata tanto, né? E uma das formas de prevenção que a gente enxerga como um potencial muito grande, por ser de fácil acesso, tanto financeiro quanto social, é a atividade física, né? E existem vários dados na literatura que nos mostram que, de fato, a atividade física, percebam que agora eu estou falando de atividade física e não de treinamento físico, nem exercício físico, eu estou falando de atividade física. A atividade física, por si só, ela tem um potencial muito grande de prevenir pelo menos 7 tipos de câncer, tá? Quando essa pessoa quando ela atinge as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Agora são outras, mas as organizações mundiais de saúde, organizações como o American College, que recomendam 150 a 300 minutos de atividade física moderada na semana, essa pessoa ela já consegue aí prevenir pelo menos 7 tipos de câncer. Câncer de bexiga, de mama, de cólon, de endométrio, de esôfago, câncer gástrico, renal, com um nível de evidência muito forte que a gente tem aqui. Tá? Alguém poderia perguntar, pô, Miguel, o que é atividade física moderada? Atividade física moderada, para ser bem específico, é aquela que alcança aí pelo menos entre 64% e 76% da frequência cardíaca máxima, certo? Que cada atividade dessas vai ter um gasto calórico de 3 a 6 metros. Ok? Então, isso é uma atividade física moderada, tá bom? Então, estou sendo bem generalista aqui. Agora, um pouco mais preciso, mas não tanto, esse é um outro estudo que nos mostra que a atividade física, ela previne pelo menos 13 diferentes tipos de câncer, certo? Mas aqui, nesse estudo, o detalhe é que eles compararam uma atividade física, juntaram dados de atividade física moderada e vigorosa, né? Que a vigorosa já é um pouco mais intenso, ok? Que tem um gasto de 6 ou mais metros durante essa atividade e compararam com aquelas pessoas que tinham uma atividade física muito baixa ou abaixo dos níveis recomendados, certo? E eles identificaram que um estudo aqui com mais de 1 milhão de pessoas, tá, pessoal? Que quando a atividade física já é um pouco mais intensa, existe uma prevenção aí de pelo menos 13 diferentes tipos de câncer, ok? Então, é algo para a gente pensar de fato, e a gente começar a espalhar esse tipo de informação. Atividade física, de novo, repito, atividade física e não exercício físico previne câncer, tá? Pô, Miguel, então, mas se atividade física previne câncer, então se a gente organizar isso de maneira sistemática, o resultado vai ser melhor. Sim, potencialmente sim, ok? E eu vou tentar convencer vocês ao longo da minha fala que isso de fato é verdade, tá bom? Por exemplo, nesse estudo aqui, que também foi com mais de 1 milhão de pessoas, como é que foi a dinâmica desse estudo? Incluiu mais de 1 milhão de homens, na verdade, que aos 18 anos eles faziam um teste de potência aeróbia máxima para diagnosticar a capacidade ou a potência aeróbia máxima dele, o consumo máximo de oxigênio dessa pessoa, certo? E acompanharam essas pessoas por 18 anos, desculpa, por 40 anos.
E o que foi relatado nesse estudo? Que ao longo desses 40 anos, aquelas pessoas que tinham uma menor performance no teste aos 18 anos tinham mais chance de desenvolver câncer, ok? Ou seja, se eu sou, lá na minha adolescência, no final da minha adolescência, mais ativo fisicamente, eu tenho maior chance de, menor chance de desenvolver câncer. Se eu tiver uma potência aeróbica, um consumo máximo de oxigênio mais elevado, eu tenho menos chance ainda, certo? E eu vou mostrar para vocês, para ficar mais claro, nesse estudo. Esse estudo aqui também envolveu bastante gente, tá? Que foi um follow-up de 25 anos. Da mesma maneira, os voluntários faziam um teste aeróbio máximo quando tinham 18 anos e foram seguidos por 18 anos. E o que foi descoberto? Aquelas pessoas que durante o teste aos 18 anos tinham um teste muito abaixo do recomendado, ou seja, que gastavam menos de 5 metros para realizar essa tarefa, tinham 65% de chance de desenvolver câncer de pulmão. Aquelas pessoas que tinham fizeram um teste um pouco melhor, tinham com um gasto entre 5 a 10 metros, tinham 47% de chance de desenvolver câncer de pulmão ao longo desses 25 anos. E aquelas pessoas que tinham um teste melhor, que gastavam acima de 10 metros, ou seja, que já é uma atividade bem intensa aqui, que era um teste bom, muito bom, essas pessoas tinham apenas 10% de desenvolver câncer de pulmão ao longo desses 25 anos. Tudo bem? Então, mais uma vez, quem tem uma capacidade cardiorrespiratória alta, possivelmente menor a chance de desenvolver câncer, especificamente câncer de pulmão. Ok? E se a gente começar a organizar um pouco mais essa atividade física dessas pessoas, a gente tem outros resultados também interessantes. Esse estudo envolveu mais de 33 mil pessoas e identificou que aquelas pessoas que realizavam pelo menos 1 hora de treino de força, ou seja, de musculação por semana, elas tinham 36% menos chance de desenvolver câncer de bexiga e 48% menos de desenvolver câncer de rim, né, entre outros tipos de câncer, né, com evidências menos fortes. Também esse estudo demonstrou que é possível prevenir outros 5 tipos de câncer, além desses que eu estou mostrando. Então, assim como ter uma boa capacidade aeróbica, que advém do treinamento aeróbico, tá? Que vai prevenir câncer, fazer treinamento de força, que vai melhorar a nossa força, a nossa massa muscular, também são fatores de prevenção de câncer, né? E aqui eu mostro para vocês por que isso acontece, ou um dos motivos pelo qual isso acontece. Quando a gente faz treinamento de força, como eu falei, como eu mencionei, treinamento na musculação, a gente aumenta a força muscular, né? Força muscular, que é algo simples, né? Para a gente que é profissional de educação física, medir força muscular é algo muito simples, né? É muito simplista isso. E o simples fato aqui, entre todas as aspas, certo? De aumentar a força muscular dessas pessoas, existe uma diminuição significante na chance de desenvolver todos os tipos de câncer, né? Mas mais especificamente, câncer coloretal, câncer de pulmão, câncer de mama e câncer de próstata. Ou seja, quanto mais forte essa pessoa, menos chance de desenvolver câncer. Todos os tipos de câncer, especificamente esses últimos que eu falei. Como que eu desenvolvo força muscular? Realizando treino de força, musculação. Assim como para aumentar a nossa capacidade cardiorrespiratória e prevenir câncer a partir disso, eu faço ou prescrevo, né, como profissional de educação física, treinamento aeróbico. Tudo bem? Se tiverem dúvidas, gente, podem ir falando, ok? Um outro fato que nos preocupa bastante também com profissionais de educação física é em relação à massa muscular, né? Por quê? Porque a massa muscular, ela vai afetar a força muscular, né? O que isso quer dizer? Quanto menos força muscular eu tenho, mais, quer dizer, quanto menos massa muscular eu tenho, menos força muscular eu vou desenvolver, certo? É uma lógica bem plausível. É lógico que existem outros fatores fisiológicos e neurológicos aqui que permeiam o aumento de força, porém, a massa muscular, se eu não tiver massa muscular, eu não consigo executar o desenvolvimento de força muscular, tá? E o que a gente identifica, né? Mesmo
várias pessoas falando, não tendo muito conhecimento sobre câncer de mama, o que ele pode implicar, por exemplo, que vários estudos trazem que ele não chega a ser tão agressivo, só o câncer, não o tratamento, só o câncer de mama, não o tratamento do câncer de mama, tá? Não chega a ser muito agressivo para a massa muscular. Em torno de 25% dessas mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama, elas já vêm também diagnosticadas com sarcopenia. Sarcopenia, para quem não sabe, ou quem precisa relembrar, é aquela diminuição da força e da massa muscular de maneira significativa em comparação com pessoas da mesma idade, sem comparação da massa muscular com pessoas da mesma idade, né? Então, 25% dessas mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama já têm uma massa muscular diminuída, né? E isso é um fator que nos preocupa. E isso, todo esse perfil das mulheres com câncer de mama, a gente foi investigar no CAISM, né? Que foi o nosso primeiro estudo, em conjunto com a professora Sophie, para identificar o perfil dessas mulheres, para a gente poder prescrever o treino de uma maneira mais correta ou mais precisa. Tá? Então, como é que a gente fez esse estudo? A gente recrutou 78 mulheres que eram virgens de tratamento, porém diagnosticadas, né, com câncer de mama. A gente fez alguns testes, como o teste de 6 minutos para estimar o VO2 máximo dessa pessoa, que é o consumo máximo de oxigênio. Fez alguns testes funcionais, fez DEXA para identificar a composição corporal, perfil lipídico e qualidade de vida também foram algumas das variáveis que a gente avaliou. Além disso, a gente fez uma separação, certo? Aquelas mulheres que tinham um VO2 considerado bom e aquelas mulheres que tinham um VO2 considerado baixo ou médio, tá? E percebam aqui que mesmo as mulheres que tinham um VO2 considerado bom, que foi em torno de 32 ml por quilo minuto, já em comparação com a média de pessoas saudáveis, já é um VO2 baixo, né? E só lembrando que um VO2 baixo, ele é um fator de risco para outras doenças, como doenças cardiovasculares, né? E aquelas mulheres que tiveram um VO2 baixo, né, a partir da nossa segregação, elas apresentaram um VO2, uma média de 21, que é extremamente baixo. Tá? E o que aconteceu a partir daí? A gente fez outras relações, né? A gente identificou que aquelas mulheres que tinham um VO2 mais alto, né, tinham também um menor peso corporal, uma massa corporal, né, tinham um menor IMC e uma menor circunferência de cintura, que são todos fatores de risco para doenças cardiovasculares, certo? Aquelas mulheres que tinham o melhor VO2 também tinham menor percentual de gordura e uma maior quantidade de massa magra, ou seja, uma composição corporal um pouco melhor. E essas mulheres que tinham também um melhor VO2, tinham um melhor nível de HDL e tiveram melhores resultados nos testes funcionais. Tá? Então, resumidamente, o que a gente identificou? Que aquelas mulheres que tinham melhor VO2, melhor capacidade cardiorrespiratória, posso falar assim, tinham também uma melhor composição corporal, principalmente mais massa muscular, e apresentaram melhor resultado nos testes funcionais. Tá? Isso foi antes de começar o tratamento. Só que, se a gente já identifica um padrão de VO2 baixo nessas mulheres antes de iniciar o tratamento, uma composição corporal um pouco comprometida, a gente fica ainda mais preocupado depois que elas começam o tratamento, né? Porque o tratamento, vocês já sabem, mas não custa lembrar, que é extremamente agressivo, causando diversos efeitos colaterais, embora tenha a sua eficácia, né? O tratamento ele causa esses efeitos adversos que podem levar a pessoa a desenvolver outros problemas de saúde. Um desses problemas que, no entendimento dos profissionais de educação física, é a diminuição de maneira significante da massa muscular, né? Por que isso acontece? Uma vez que tem o tratamento, principalmente a base de antraciclina, vai levar o perfil pró-inflamatório dessas pessoas, e esse perfil pró-inflamatório vai levar a proteólise e pode induzir a um desenvolvimento de sarcopenia e caquexia, né? Que é essa perda de músculo de maneira significante, diminuindo a qualidade de vida dessa pessoa, consequentemente aumentando a mortalidade, né? Então, de novo aqui, tá? Entre todas as aspas do mundo, o fato de desenvolver
uma perda de massa muscular muito grande a partir da quimioterapia pode induzir um índice de mortalidade muito grande. E agora percebam como é importante a mensuração da massa muscular nos pacientes com câncer, né? Aqui nesse mesmo estudo foi dividido em aquelas pessoas que tiveram uma toxicidade média e uma toxicidade severa, né? Quando comparou o IMC entre as pessoas que tiveram toxicidade média e alta, e esse IMC não foi diferente de maneira significante, ok? Agora, quando foi comparada a massa muscular por diferentes medidas nessas pacientes, foi identificado que aquelas pacientes que tinham mais massa muscular tiveram uma toxicidade apenas média, apenas, de novo, entre todas as aspas, tá? Aquelas voluntárias que tinham menos massa muscular tiveram maior toxicidade. O que isso quer me dizer? Que a toxicidade vai ser maior naquelas pessoas que têm mais massa muscular, né? E que nos leva a pensar sobre um outro contexto, né, que é a caquexia no contexto da obesidade. Aqui a gente vê pessoas que têm IMCs completamente diferentes, certo? Muito diferentes, porém tem uma área de massa muscular exatamente igual, né? Então a gente precisa refletir sobre isso. Isso aqui é um outro estudo que mostra claramente por que é importante a gente refletir sobre isso. A pergunta desse estudo era: será que a composição corporal está associada à tolerância e adesão à quimioterapia e, por consequência, né, morte por câncer de mama? Nessa imagem a gente vê aqui o IMC entre o paciente A e B é exatamente o mesmo, 29, certo? Só que a área muscular é bem diferente. O A tem 132 centímetros quadrados de área muscular, o B tem 148 centímetros. Então, foram feitas algumas análises nesses pacientes, sobre a composição corporal e a composição corporal, de maneira geral. Eles identificaram que aquelas pessoas que tinham maior adiposidade visceral ou intramuscular tinham um maior risco de ter essa dose ou uma baixa aderência à quimioterapia, né? Pelo contrário, aquela pessoa que tinha uma alta massa muscular ou mais massa muscular, ela não tinha um risco de ter a dose da quimioterapia diminuída ou uma baixa aderência à quimioterapia, né? Em termos gerais, o que isso significa? Quanto maior a massa muscular, né, e menor o índice de gordura muscular, de gordura corporal, ou especificamente visceral, melhor ou maior a manutenção da quimioterapia, certo? Que é extremamente importante. Talvez fique um pouco mais claro nesse estudo agora que eu vou mostrar para vocês, onde foram divididos pacientes com baixa quantidade de massa muscular e uma média quantidade de massa muscular, aqueles que tinham alta quantidade de massa muscular. Eles mensuraram variáveis como a descontinuação da quimioterapia mais cedo, um atraso no tratamento ou uma redução de dose, né? Lembrando que nenhum desses cenários é bom, né? Porque a descontinuação, enquanto a descontinuação do tratamento ou um atraso no tratamento, uma redução na dose, nesse período o tumor ele pode progredir, que não é um cenário interessante. E eles demonstraram nesse estudo que aquelas pessoas que têm uma baixa massa muscular ou uma que é considerada mediana, elas sofreram de maneira significante algum ou todos desses processos, né? Uma descontinuação no processo de tratamento, um atraso no tratamento ou uma redução na dose. Então, por isso que é extremamente importante a gente pensar na manutenção da massa muscular durante o tratamento, ok? Lembrando que a massa muscular ela vai ser importante para aumentar a força muscular, consequentemente, capacidade cardiorrespiratória. Outra coisa que a gente precisa lembrar, né, é que quanto mais toxicidade essa pessoa desenvolver, maior o risco de cardiotoxicidade, né? E uma vez que essa pessoa desenvolva cardiotoxicidade, consequentemente, o VO2 dessa pessoa ela vai diminuir, que é o consumo máximo de oxigênio, podendo levar essa pessoa a desenvolver uma insuficiência cardíaca, né? Como eu falei, o simples fato, entre aspas, de não ter massa muscular ou não conseguir manter massa muscular durante a quimioterapia, pode desenvolver todos esses fatores nas pessoas que estão em tratamento para o câncer, né? Especificamente
as pessoas com câncer de mama, tem um trabalho que, inclusive, tem participação do pessoal, ou, na verdade, são todos da Unicamp, que demonstraram que em 4 ciclos de quimioterapia, tá? Aqui avaliado pela ressonância magnética, foi possível identificar uma diminuição no volume de ejeção do ventrículo esquerdo dessas pacientes, tá? E essa quimioterapia ela foi espaçada por aproximadamente 30 dias, e também uma diminuição da massa muscular do coração, tá? Então, possivelmente, a quimioterapia vai diminuir a massa muscular do coração, diminui a funcionalidade dele, diminui o VO2, consequentemente, há uma chance de desenvolver outros problemas de saúde que não só atrelado ao câncer, tá? Mas, mais uma vez, acaba no ponto que a diminuição da massa muscular afeta bastante os parâmetros de saúde dessa pessoa. E aí, pessoal, a gente entra num ciclo vicioso, né? Essa pessoa que ela está em tratamento, se não houver nenhuma intervenção para isso, entra num ciclo vicioso. Qual que é esse ciclo vicioso? Como eu falei, o próprio tumor, ele tem a possibilidade de diminuir a massa muscular dessa pessoa, né? Porque vai gerar uma série de processos inflamatórios que vão levar à degradação da massa muscular e também da massa muscular cardíaca, que vai diminuir a função, tanto a função do coração quanto a função do músculo esquelético. Diminuiu a função de músculo esquelético, diminuiu força muscular. Quanto menos força muscular essa pessoa tem, menos ela vai conseguir realizar as atividades dela, as atividades físicas dela, independente de quais são elas, tá? Se essa pessoa não realiza as atividades físicas dela, ela está fadada a continuar perdendo massa muscular ou acelerar o processo de perda de massa muscular, consequentemente de força muscular, e isso vira uma bola de neve, vira um processo em que a pessoa vai ficar muito debilitada a ponto de não conseguir mais sair da cama, né? E percebam, isso aconteceu por causa da diminuição da massa muscular, ok? Por outro lado, aliás, aliado a isso, a massa muscular diminui a mortalidade por câncer, né? Existem vários estudos na literatura que nos mostram que aquela pessoa que ela tem mais massa muscular quando ela está passando pelo tratamento, ela tem mais chance de sobreviver ao câncer, tá? E, inclusive, esse estudo aqui mostra que pacientes com câncer de mama não metastático, se elas têm sarcopenia instalada a partir do processo de tratamento, certo? Porém, aquelas que conseguem manter ou até mesmo aumentar, ou antes de começar o tratamento, elas tenham mais massa muscular comparado às outras, elas parecem ter uma longevidade maior comparada com as pessoas que não têm sarcopenia ou que mantêm a massa muscular, ok? Então, mesmo naqueles tipos de câncer que a literatura como um todo considera que não seja tão agressivo com a massa muscular, a gente consegue ver um padrão mostrando que a diminuição da massa muscular, mesmo para essas pacientes que, teoricamente, o câncer não é tão agressivo, faz total diferença para a sobrevivência dela, porque mais massa muscular, menor a chance de morrer cedo. E o mesmo acontece com a força muscular, tá? Esse estudo aqui também, ele mostrou, não me lembro exatamente quantos pacientes tinham aqui, mas eram muitos pacientes que foram testados, e eles identificaram um índice aqui, tanto para homens quanto para mulheres, né? Aqueles homens que conseguem desenvolver mais do que 30 quilos de preensão no teste de preensão manual, que é um teste extremamente simples de força, já tem um índice melhor para aumentar a longevidade, e assim como para mulheres, aquelas mulheres que desenvolvem um índice maior do que 19 quilos de força muscular no teste de preensão manual, tem uma maior chance de sobrevivência. Então, força muscular muito provavelmente por causa da manutenção da massa muscular, consegue também ser um preditor de mortalidade, ok? Assim como a capacidade cardiorrespiratória, né? A capacidade cardiorrespiratória, lembra daquele estudo que eu mostrei para vocês, em que as pessoas realizavam o teste aos 18 anos e foram acompanhadas durante 25 anos?
mostraram que aqueles indivíduos que realizaram um teste muito ruim, abaixo de 5 MEDs, tinham 76% chance de morrer por câncer de pulmão. Aquelas pessoas que tiveram um teste um pouquinho melhor, entre 5 e 10 MEDs, 58% de chance de morrer por câncer de pulmão, é aquelas que tinham um teste bom, né, acima de 10 MEDs, 13% de chance de morrer. Então, à medida que eu aumento a massa muscular, aumento a força muscular, a capacidade cardiorrespiratória, a minha chance de morrer por câncer é menor. E aí vem a pergunta-chave da nossa temática hoje, né? Quais são as estratégias não farmacológicas eficientes para diminuir a inflamação, aumentar a força, a massa muscular e a capacidade cardiorrespiratória? Então, vocês, obviamente, já sabem a resposta, que é o exercício físico. Minha própria professora Fernanda estava comentando comigo antes de começar a aula que é uma ferramenta extremamente eficiente para melhorar muitos parâmetros de saúde e trazer maior bem-estar, qualidade de vida para esses pacientes oncológicos que tanto precisam desse afago, né? Então, é extremamente importante que um profissional de educação física esteja inserido na equipe multidisciplinar para que possa prescrever o exercício físico ou o treinamento físico da maneira correta, né? Agora, especificamente, a gente vai falar de treinamento físico, né? Que é o que, de fato, vai melhorar as capacidades físicas de força, aptidão aeróbica, da força e capacidade cardiorrespiratória, e também melhorar a composição corporal, aumentando a massa muscular e diminuindo o percentual de gordura desses pacientes. Ok? Miguel, qual o tipo de exercício que eu devo prescrever para o meu paciente com câncer de mama, que esteja com câncer? A minha resposta pragmática é o exercício que der. Ok? Então, não existe uma receita de bolo, já adianto isso. O que a gente precisa, como profissional, fazer? Eu preciso identificar quem é esse paciente, a condição que ele está, conversar com ele para identificar qual é, fazer a avaliação e conversar com ele para identificar qual é a condição dele, conversar com toda a equipe, principalmente com os médicos, enfermeiros, nutricionistas, para conseguir prescrever um treinamento que vai atingir o objetivo que o próprio paciente tem e que toda a equipe tem para aquele paciente. Então, sempre vai ser uma prescrição totalmente individualizada, né? E é por isso que é tão importante um profissional de educação física inserido nessa equipe, né? Basicamente, a gente entende que o exercício, quando ele é aeróbio, existe uma diferença para o exercício de força, né? Quais são essas diferenças básicas? A gente entende que o exercício, quando ele é de força, ou da musculação, ele é mais capaz que o exercício aeróbio de aumentar a força e capacidade cardiorrespiratória, né? O exercício aeróbio, ele mexe pouco nessas variáveis, ou muito pouco, né? E, pelo contrário, o exercício aeróbio, como ele tem pouca, uma magnitude de mudança baixa para força e massa muscular, ele, por outro lado, aumenta de maneira significante a capacidade cardiorrespiratória. Então, o ideal é que eu consiga realizar ambos os tipos de treinamento, ou prescrever ambos os tipos de treinamento físico para esse paciente, que a gente chama de treinamento combinado ou treinamento concorrente, como queremos chamar. Nesse caso, talvez seja mais apropriado chamar de treinamento combinado, que é a realização do treinamento aeróbio de força numa mesma sessão de treino ou em sessões separadas, tá? Por que isso é importante? Por que realizar é importante? Por que realizar treinamento combinado, prescrever treinamento combinado é importante? Um dos fatores extremamente palpáveis de realizar com exercício, independente da alimentação que ele esteja tendo, é que o treinamento combinado, tá, já se mostrou eficiente para diminuir de maneira significante citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-alfa, por exemplo, que a gente sabe que é uma das toxinas mais influentes no processo pró-inflamatório, né? Então, se o exercício por si só, treinamento combinado por si só, ele consegue diminuir a pró-inflamação, a gente já está ganhando e muito, uma vez que esse paciente tem a condição de realizar esse tipo de exercício, ok? Então, esse é um dos fatores bem importantes. Agora, percebam o que eu vou falar nesse estudo aqui, que ele é bem interessante e nos trouxe, né, pelo menos para mim, na época, um pouco de... Não para mim, mas
para várias pessoas que trabalhavam comigo, uma quebra de paradigma. O que aconteceu nesse estudo aqui? Foi um estudo publicado em 2018 por um grupo de suecos e americanos, que colocaram mulheres com câncer de mama realizando quimioterapia para treinar. Tá? Qual era esse tipo de treinamento? Treinamento aeróbio. Um grupo realizou só treinamento aeróbio e um outro grupo realizou treinamento aeróbio e treinamento de força. Como que era o treino aeróbio do grupo treinamento aeróbio? 20 minutos, numa escala de percepção de esforço aí de 3 a 15. Então, isso aqui é uma prescrição, pessoal, para quem não entendeu muito bem o que eu falei, é uma prescrição de treino em que a pessoa realizava 20 minutos pedalando de moderada intensidade. Tá? Acabando esses 20 minutos, a pessoa, que era do grupo treinamento aeróbio, já passava por um protocolo de HIIT. HIIT é um treinamento intervalado, aeróbio intervalado de alta intensidade. Ela fazia 3 séries, 3 tiros de 3 minutos, pedalando numa intensidade aí um pouco mais alta, entre 70% a 80% da frequência cardíaca máxima com 1 minuto de intervalo entre as séries. Esse era o treinamento aeróbico. Como que era o outro grupo? Outro grupo fazia só essa segunda parte do treinamento aeróbico, que era só os sprints, os tiros aqui, o HIIT, né? O treinamento aeróbico de alta intensidade, intervalado. E logo em seguida fazia o treinamento de força. E vejam que o treinamento de força também é de alta intensidade, 2 a 3 séries de 8 a 12 repetições máximas. Tá? O que significa repetição máxima? Significa que ela chegava aqui na 12ª repetição, por exemplo, e não tinha força para fazer uma 13ª. Então, treinamento de alta intensidade, ok? Uma vez que ela conseguisse fazer mais do que 12 repetições, essa carga ela é ajustada. Como é que é a carga? Ajuste de carga. Aumenta peso, né? Em 9 exercícios. Então, essa prescrição de treino já foi uma quebra de paradigma um pouco para muita gente. Por quê? As mulheres com câncer de mama estão realizando, durante a quimioterapia, treinamento físico de alta intensidade, ok? E mais interessante que a prescrição são os resultados, né? Eles compararam 3 grupos, esses 2 de treinamento que eu falei, e um grupo que era controle, que só realizou a quimioterapia. Resultado para a capacidade cardiorrespiratória, para a aptidão aeróbica dessa pessoa. O grupo controle, nessas 16 semanas que elas estavam fazendo quimioterapia, teve o VO2 diminuído, certo? Então, para a gente ver como que diminui de fato o VO2. Aquelas pessoas que fizeram parte dos grupos de treinamento, embora não tenham ganho o VO2, elas não perderam. O que nessa situação já é um resultado extremamente significante, né? Não perder o VO2 já é algo que nos deixa bastante alegre nessa situação. Mas existem outros resultados que nos deixaram mais felizes ainda. Quais foram? Para a força muscular. Enquanto que o grupo controle perdeu força muscular, os grupos que realizaram treinamento, tanto o aeróbio quanto o treinamento combinado, ganharam força muscular. Só que, nesse caso, o grupo que realizou treinamento combinado ganhou ainda mais força comparado aos outros grupos, né? Então, ao invés de perder força muscular durante o tratamento, essas mulheres ganharam força muscular. E o mais surpreendente agora, em relação às variáveis que a gente está conversando, foi para a massa muscular. Nesse caso, a área de secção transversa das fibras musculares tipo 1 e tipo 2, né? Eles fizeram uma biópsia, 2 biópsias musculares nessas pessoas, nessas mulheres, e perceberam que o grupo controle teve a área de secção transversa muscular das fibras tipo 1 e tipo 2 diminuída, né? Mas, ao contrário, aquelas mulheres que realizaram treinamento combinado tiveram a área de secção transversa aumentada para a fibra tipo 2 e para a fibra tipo 1. Mais uma vez, ao invés de estar dentro daquele prognóstico que a mulher com câncer de mama, realizando quimioterapia, vai perder massa muscular, essas mulheres que realizaram treinamento combinado ganharam força, mantiveram o VO2 delas e aumentaram a massa muscular. Então, um resultado extremamente benéfico nessa situação. Então, a partir desse momento, a gente se pergunta, pô, mas então, se as mulheres conseguem realizar, parecem poder realizar ou conseguirem realizar treinamento de alta intensidade durante a quimioterapia, qual será o papel do profissional de educação física? Como é que a gente prescreve esse treinamento? Por que foi essa pergunta? Porque várias vezes, pessoal, a gente conversa com pacientes, com pessoas que querem começar um programa de exercício físico, elas vêm com uma informação de, olha, o meu médico, ele recomendou que eu realizasse lá 3 a 5 vezes por semana
uma caminhadinha no parque. Mas como que é essa caminhadinha? Só caminhadinha, ela é efetiva? Ou a gente precisa prescrever um treino individualizado de acordo com a avaliação inicial que a gente faz, né? Porque existe uma diferença muito grande, eu mostrei para vocês aqui, embora a atividade física, que é essa caminhadinha no parque, ela possa ser benéfica para prevenir câncer e benéfica até mesmo durante o tratamento com câncer, a gente entende que, uma vez que o treino esteja individualizado e esteja dentro do que a gente entende como uma prescrição ideal para melhorar capacidades físicas como força, capacidade aeróbica e massa magra, os resultados vão ser melhores, ok? Então, pensando nisso, a gente propôs um estudo, que foi o estudo do Guilherme, imaginador de mestrado dele, que a professora Sofia orientou e eu tive a oportunidade de orientar. A gente realizou uma meta-análise para identificar qual seria o melhor protocolo de treinamento aeróbio para essas mulheres que estão realizando quimioterapia, tá? Por que isso, né, pessoal? Porque a gente viu que a quimioterapia ela pode causar, de fato, essa cardiotoxicidade e, consequentemente, diminuir o VO2. E a gente, entendendo que o treinamento aeróbio seria um contraponto a esse fato, a gente queria entender qual era a melhor prescrição do treinamento aeróbio, né? Como eu falei, repetindo, treinamento aeróbio é aquele tipo de treinamento mais eficaz, parece ser mais eficaz para melhorar a aptidão aeróbica dessa pessoa, né? Então, nessa análise, a gente incluiu 9 estudos, ok? E a gente identificou que, independente de intensidade, volume de treinamento, que realizar treinamento aeróbico durante a terapia para essas pacientes com câncer de mama, ele é eficiente para aumentar o VO2, tá? Então, percebam aqui que eu estou falando que, antes de começar a falar a parte do exercício, eu mostrei para vocês que realizar quimioterapia sem exercício pode diminuir muito o VO2, né? Pode, e consequentemente, trazer vários problemas de saúde. Uma vez que a paciente, durante o tratamento quimioterápico, durante a quimioterapia, ela realiza exercício físico, independente da maneira como está sendo feito, tá? E, de novo, estou falando de exercício físico, não de atividade física. Ela vai ganhar o VO2, mas a gente também fez algumas separações aqui para identificar qual era a melhor prescrição. E a gente, quando separou o exercício que era feito, o treinamento que era feito, de baixa ou moderada intensidade, ou de vigorosa, com uma intensidade vigorosa, a gente identificou que somente quando o exercício, o treinamento físico, ele é feito de maneira vigorosa, ele é benéfico para aumentar o VO2 nessa situação em que a paciente está realizando quimioterapia, né? Qual é a intensidade vigorosa? A gente entende, né, o que as diretrizes mostram é que uma intensidade vigorosa fica entre 64% e 90% do VO2 máximo, ou seja, do consumo máximo de oxigênio dessa pessoa, né? Quem já fez o exercício, por exemplo, a 90%, sabe que é bem difícil de fazer isso, mas parece ser mais eficiente nessa situação, tá? Miguel, como que eu faço isso? De maneira intervalada ou de maneira contínua? Bom, o que a gente mostrou é que tanto faz, tanto de maneira intervalada quanto de maneira contínua, realizar esse treinamento aeróbico é benéfico. Porém, a gente sabe que manter o exercício aeróbio de alta intensidade, por exemplo, 90% do máximo de maneira contínua, por exemplo, pedalar durante 30 minutos a 90% é praticamente impossível para pessoas normais, né? Então, a gente sugere que esse treinamento ele seja feito de maneira intervalada, né? Se eu quiser usar uma intensidade de 90% do VO2 máximo, eu vou prescrever um treino em que essa pessoa ela vai pedalar 1, 2, no máximo 3 minutos a 90% do máximo, dar um intervalo de 3 minutos, 3, 4 minutos, e realizar outras sessões, outras séries desse mesmo exercício. Isso é o treinamento intervalado, né? Então, a gente sugere que seja feito dessa maneira. Só que um detalhe muito importante, agora, de maneira bem científica aqui, embora a meta-análise seja o nosso padrão, o maior padrão científico, o maior nível de evidência científica que a gente tem, as informações que eu trouxe para vocês, elas podem não ser verdadeiras, que elas podem estar enviesadas, né? Quando a gente fez a escala
o ROB2 aqui, a gente identificou que todos, de maneira geral, todos os estudos, eles tinham falhas metodológicas importantes, né? Como os processos de randomização, como o processo de análise estatística, enfim, vários processos que tornam os resultados um pouco duvidosos, né? Repito, meta-análise é o maior nível de evidência científica que a gente tem? Sim, porém, a gente tem que tomar cuidado nessa interpretação. Por enquanto, salvo melhor juízo, o que a gente tem de informação, a gente pode passar para vocês é essa, que o exercício, o treinamento aeróbio de alta intensidade, ele é extremamente eficiente para melhorar a capacidade cardiorrespiratória dessas mulheres que estão em tratamento com câncer de mama, né? Então, foi exatamente essa nossa conclusão, né? Existem outros tabus que geralmente ocorrem na prescrição do exercício para pacientes oncológicos, né? Um deles é a imunossupressão. O que é essa imunossupressão? Uma queda natural que acontece já pela quimioterapia de células do sistema imune desses pacientes, né? E aí há aquela discussão, mas se eu fizer exercício físico, se essa pessoa com câncer fizer exercício físico, ela pode ter uma imunossupressão maior ainda, né? Se é que eu posso ser redundante dessa forma. E o que acontece? De maneira geral, tá? Estou dizendo que é sempre assim. Como forma de alerta, eu preciso falar para vocês que o exercício pode causar imunossupressão? Sim. Só que a gente, como profissional de educação física, que vai estar inserido nessa equipe multiprofissional, precisa avaliar o paciente de maneira que o exercício não seja danoso para essa pessoa, tá? Por isso que eu faço esse alerta. Mas, de maneira geral, olha que legal que foi esse estudo, né? Que foi realizado com pessoas com câncer de mama, com pacientes com câncer de mama. Eles compararam o treinamento de força, o treinamento aeróbio e o grupo controle, né? Na célula CD3, CD4, CD8 e CD19. De fato, depois de um período de treinamento, há uma queda de células do sistema imune para esses grupos que realizaram treinamento físico? Sim, há uma queda, tá? No grupo de treinamento de força, houve uma queda em termos gerais aí de 86%, de 92% para o grupo de treinamento aeróbio, porém, houve uma queda também para o grupo controle. A grande sacada aqui é que não houve uma diferença de queda, tá, entre os grupos. Ou seja, realizando ou não realizando o exercício, vai haver uma queda dessas células do sistema imune. Porém, o exercício ele não comprometeu de maneira significante a queda, até porque o grupo controle teve uma queda igual. E mais do que isso, a gente precisa analisar com mais detalhe essas informações, né? Quando a gente olha para os valores de referência de linfócitos CD3, CD4, CD8, esses linfócitos, embora tenham tido uma queda com o treinamento, eles ainda, embora com valores marginais, estão dentro dos limites de referência, né? Vamos dar um exemplo aqui. Se a gente for pegar o CD3, eu olhar para o valor de referência que fica entre 718 e 2.494, né? No grupo treinamento de força, houve uma queda aí que foi de 1.252 para 1.010. Está dentro dos valores de referência? Está dentro dos valores de referência. Então, houve uma queda? Houve. Continua dentro dos valores de referência? Sim. Pode ser que isso, ao longo do período, se essa pessoa treinar 6 meses, ela tiver, estou dando um exemplo esdrúxulo aqui, tá? Só para a gente entender. Se a pessoa treinar, fizer quimioterapia por 6 meses e treinar durante 6 meses, pode ser que haja uma queda ainda maior do sistema imune? Pode. Por isso que nós, como profissionais de educação física, precisamos monitorar todos os sintomas, todos os padrões de saúde que são atrelados à quimioterapia nesse paciente, para que a gente possa prescrever o treinamento de maneira segura e eficiente, né? Porque se a gente for pesar que, embora essa pessoa tenha tido queda, né, da célula do sistema imune, não foi ocasionado pelo exercício. E aí, entendendo que o exercício ele vai melhorar a força, a capacidade cardiorrespiratória e a massa muscular, essa pessoa precisa fazer exercício físico, treinamento físico, tá? Um outro tabu que existe bastante também, agora se tiver alguns fisioterapeutas aqui assistindo, talvez eles vão ficar bem bravos comigo agora, mas eu só estou sendo aqui um meio de
de informação, estou passando as informações que existem na literatura. Tá? Essa aqui é uma meta-análise em relação ao exercício físico e linfedema. Tá? Só para contextualizar, essa meta-análise inclui um estudo aqui, que é esse estudo de 2013, em que os autores recrutaram pacientes com linfedema severo, tá? E colocaram essas pacientes para realizar treinamento de força de alta intensidade. O que é um treinamento de força de alta intensidade? De 80% da capacidade máxima dessa pessoa. E elas realizaram o treinamento de força durante 10 semanas, inclusive realizando exercícios como supino, né, que é um exercício para o tronco, né, que usa extensão de cotovelo, extensão de ombro, que até então era inviável acontecer isso aí. Né? Então, repito, essa meta-análise inclui estudos que as pacientes com linfedema severo realizaram treinamento de força de alta intensidade. E o que foi encontrado nessa meta-análise e nesse outro estudo que, de maneira isolada, eu estou falando? Que realizar treinamento de força, mesmo para essas pessoas com linfedema, diminui o inchaço dessas pessoas. Tá? Então, essa pessoa pode realizar exercício de força? Deve. Tá? Repito, precisa ser avaliado, precisa entender a condição dessa paciente, precisa entender um monte de coisa. Tá? Em termos gerais, essa pessoa deve realizar treinamento de força. Mas eu, como profissional, junto com a equipe multidisciplinar, preciso entender como que essa prescrição ela pode funcionar da melhor maneira. Ok? Para se prescrever o treino da melhor maneira, o American College, que é um dos principais órgãos do mundo em relação ao exercício físico, ele dá algumas diretrizes para a gente seguir algumas diretrizes. Só que se vocês forem observar bem a tabela, isso aqui é as diretrizes que eles colocam para pessoas com câncer. Tá? As recomendações que eles colocam aqui é praticamente igual, se não igual, às pessoas que não têm câncer. Certo? Vou dar um exemplo para vocês. Para melhorar a fadiga relacionada ao câncer. Realizar 3 vezes por semana, pelo menos 30 minutos de exercício de intensidade moderada. Treinamento de força, pelo menos 2 vezes por semana, 2 séries, 12, 15 repetições dos maiores grupos musculares de moderada intensidade. Ou exercício combinado. Tá? E assim vai. Exatamente a mesma prescrição que vai ter para pessoas teoricamente saudáveis, tá? Qual que é a grande diferença aqui, pessoal? Por que eu não posso simplesmente seguir essas recomendações? Repito, porque cada paciente é um caso isolado. Eu preciso avaliar esse paciente, eu preciso entender a condição dele, eu preciso conversar com ele, eu preciso conversar com a equipe que está tratando dele para entender quais são os objetivos primários. Um exemplo que eu vou dar para vocês. A pessoa está com câncer de pulmão, né? E eu sei que o câncer de pulmão obviamente vai atingir o VO2, a minha prescrição vai ter prioridade aonde? No treinamento de força ou treinamento aeróbio? Alguém vai dizer, no treinamento aeróbio. Tá, mas aí eu te pergunto, como é que ela vai realizar treinamento aeróbio se essa pessoa está totalmente fraca, né? Eu nem trouxe, enfim, eu acabei tirando slide aqui de câncer de pulmão, essa pessoa está completamente debilitada e não consegue realizar treinamento aeróbio. Não seria mais prudente ou melhor realizar treinamento de força até que ela tivesse condições de realizar treinamento aeróbio? Então, são várias situações que a gente pega no dia a dia que precisam ser conversadas e entendidas para que eu consiga prescrever o treinamento da melhor maneira possível. Tá? E aí a gente tem uma lógica, né, da atenção ao paciente que vai realizar exercício físico, treinamento físico. A gente avalia esse paciente, determina as prioridades dele e os problemas de saúde possivelmente que estarão relacionados, identifica a capacidade física ou as variáveis de aptidão física desse paciente, né? E a partir dessa avaliação a gente prescreve treinamento com doses corretas de intensidade e volume de treino, principalmente, né? Aí tem outras variáveis de treinamento que são frequência, intervalo, repetições, frequência, intervalo, ações musculares, tem muitas variáveis que a gente tem que identificar assim, aqui, né, para ver quais são as melhores maneiras de prescrever esse treino e também controlar a carga de treino para que a gente possa conseguir
progredir o treino de maneira segura e eficiente, né? Como que eu faço isso? Avaliando periodicamente, né? E prescrevendo, ajustando as cargas de treino para que esse paciente ele consiga progredir, né? Ter ganhos principalmente de força, massa magra e capacidade cardiorrespiratória. Tá bom? Essa é a maneira como a gente faz. Então, já mostrei para vocês que o exercício físico ele pode ser determinante nesse tratamento, né? Por que ele pode ser determinante? Porque ele, aumentando a força, a capacidade cardiorrespiratória e a massa muscular desse paciente, ele vai ter maior adesão à quimioterapia, certo? Pelo menos uma manutenção de quimioterapia, e não vai gerar, ou pelo menos diminuir a possibilidade de desenvolver outros problemas de saúde nesse paciente. Então, se isso não é determinante para o prognóstico, eu não sei o que mais pode ser. Posso estar totalmente equivocado aqui e estou aberto para discussão. Tá? E um outro fator que talvez chame a atenção de vocês, que eu gostaria de trazer, é o efeito do exercício físico no tumor, né? Existem várias evidências já em modelo animal que nos mostram que, a partir da realização do exercício físico, esse tumor ele pode ser menos agressivo, inclusive diminuir de tamanho. Tá? Então, no modelo animal, parece já estar funcionando perfeitamente. Agora, a gente precisa testar em modelo humano, né? E qual é a lógica para isso? Então, existem várias lógicas, né? Mas várias racionais por trás, mas a gente tem alguma preferência por alguns, né? Esse é um estudo que, inclusive, ele avaliou o efeito do exercício no tumor, mas em apenas 5 pacientes, e demonstrou uma redução de em torno de 30% do tamanho do tumor. Qual foi a racional estabelecida? Que aquelas pacientes que realizaram treinamento aeróbio, elas também, por consequência, tiveram um aumento de vasos sanguíneos, uma angiogênese, principalmente ao entorno do coração, né, que, consequentemente, está perto do tumor. Né? Sabendo que o tumor ele é um tecido que tem uma vascularização defeituosa e, por isso, causa uma hipóxia, e nessa hipóxia ele consegue se proliferar, né, expressar uma série de genes que induzem a proliferação dele, o aumento da oxigenação aqui, induzido pelo maior número de vasos, pela perfusão que o exercício ele pode induzir, vai trazer um aumento do alcance de medicamento para essa zona do tumor, né? Então, o exercício físico, além de aumentar a capacidade cardiorrespiratória, força e massa muscular, vai fazer com que o organismo, de uma maneira geral, tenha angiogênese, tendo maior angiogênese, uma maior perfusão de sangue nos tecidos, inclusive no tecido tumoral. Né? Se essa pessoa estiver fazendo quimioterapia, vai ter uma maior entrega de drogas naquele local do tecido tumoral. Né? E por isso há uma disseminação há uma diminuição da disseminação de células tumorais. Então, essa é uma das possíveis teorias que podem abranger estudos futuros, né, que é, inclusive, uma das hipóteses do meu estudo, né, que eu estou propondo para a FAPESP, para jovem pesquisador. Tá? Bom, para finalizar, só algumas outras, mais um slide, eu já paro. Tá? Bom, Miguel, mas ele mostrou vários dados aqui que são extremamente importantes, que parecem ser determinantes para o tratamento. Por que as pessoas não fazem isso? Porque as pessoas, principalmente os pacientes, não têm aderência ao exercício físico. Existem alguns motivos para que isso aconteça, né, que já foi investigado por vários estudos. Né? De fato, né, quando a gente pensa em atividade física, e pouquíssimo das pessoas que são pacientes, elas atingem as recomendações do American College, ou recomendações da Organização Mundial de Saúde em termos de atividade física, né? Ter em torno de 37% dos pacientes de câncer de mama, ou 43% dos pacientes com câncer de próstata só, tem adesão ao exercício físico. Né? Então, de maneira geral, vocês podem ver que é uma aderência bem baixa. Né?
por que isso acontece, né? Quais são os motivos pelo qual isso acontece, né? Infelizmente, na nossa sociedade, existem vários padrões culturais que precisam ser quebrados, né? Um desses padrões culturais que, na minha visão, precisam ser quebrados é escutar apenas a opinião do médico, tá? Não estou dizendo que a opinião do médico não é valiosa, pelo contrário, a opinião do médico é muito valiosa, e é exatamente isso que precisa ser melhorado, né? A grande maioria dos pacientes, das pessoas que a gente conversa, ela vai escutar, de fato, vai entender que precisa aderir a um programa de exercício físico se o médico falar, tá? O professor de educação física pode falar, a mãe pode falar, o pai pode falar, o nutricionista pode falar, sei lá quem pode falar, o papa pode falar, olha, tem que fazer exercício físico. A pessoa entra no ouvido e sai no outro. Agora, se o médico falar, a pessoa vai fazer. Então, por isso que a gente entende que o exercício físico ele é remédio, né? Assim como o médico oncologista ele receita o exercício, a quimioterapia como forma de tratamento, na minha visão, né, e de novo, estou totalmente aberto à discussão, também deveria resultar prescrever ou receitar exercício físico, né, para esse paciente, porque, como mostrei para vocês, algumas sugestões, alguns dados nos mostram que o exercício físico ele pode ser determinante para o tratamento, né? Por que eu estou falando tudo isso aí? Porque tem vários estudos, isso aqui é só um dos que mostram que os médicos, de maneira geral, não só os médicos, tá, mas a equipe toda, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, tocam muito pouco nesse assunto na hora dos atendimentos, tá? Esse estudo, por exemplo, mostrou que apenas 35% dos encontros relataram palavras, tá, como atividade física, exercício físico ou atividade física. Então, isso, no meu ponto de vista, no meu humilde ponto de vista, precisa ser melhorado para que as pessoas tenham maior aderência aos programas de exercício físico. E a gente sabe, né, existem estudos também que mostram que quando o exercício ele é supervisionado, e não aquela situação em que, olha, vai lá caminhar no parquinho e que está tudo bem, quando o exercício ele é supervisionado, tá, ele é mais eficiente para aumentar a aptidão aeróbia e a força muscular de maneira significante. Isso demonstrado por diversas meta-análises que tiveram, que investigaram essa comparação entre exercício não supervisionado e supervisionado. O que a gente sabe o exercício, quando ele é supervisionado por um profissional de educação física, ele se torna mais eficiente de maneira significante para todos os pacientes que estão com câncer, ok? Independente do tipo de câncer. E aqui, o meu penúltimo slide, mais uma vez, gostaria de agradecer a todo mundo, né, por essa oportunidade de aqui falar para vocês e pedir a colaboração também de todos que estão escutando para que a gente possa progredir como área e como ciência, né? Como que, na minha perspectiva, a gente poderia fazer isso, né? Melhorando a qualidade dos nossos RCTs, já que eu estou falando quase que especificamente da área da educação física, tá? Investigar o efeito do exercício físico no tumor, porque a gente entende que existe uma caminhada, um futuro bem promissor aqui. A gente precisa também investigar protocolos de treinamento físico em pacientes com câncer. O que eu quero dizer com isso? Investigar qual é a melhor dose resposta, né? E não ter aquelas diretrizes gerais, olha, faz isso 3 vezes por semana, em intensidade moderada. Isso não quer dizer nada, né? Então, a gente precisa investigar o protocolo de treinamento físico em pacientes com câncer, porque é uma área que precisa avançar muito ainda. Investigar o papel do exercício físico em outros tipos de câncer. Hoje a gente tem uma quantidade bem grande de informação em relação a câncer de mama, né, que é ótimo, porém agora a gente precisa avançar em outros tipos de câncer que podem ter respostas diferentes, né? E principalmente aqui aumentar o conhecimento do profissional de educação física para trabalhar com esse tipo de paciente, né? Porque eu entendo que também isso é uma lacuna bem grande, conhecimentos dos profissionais de educação física e também uma fonte de trabalho que talvez seja bem promissora, né? Porque, infelizmente, os números de incidência de câncer eles só aumentam, né? E a gente precisa cada vez mais pessoas trabalhando para prevenir, né? No nosso caso, com profissionais de educação física, através de
realização de exercício físico e também tratar as pessoas que estão com câncer. Ok? Então, para finalizar, eu entendo que exercício é remédio, de fato, né? Porque, como tentei demonstrar para vocês aqui, talvez não tenha ficado tão claro, o exercício ele pode ser determinante para o prognóstico do paciente com câncer, né? E a gente está tentando evoluir a nossa área de conhecimento, especificamente eu, né, nessa área agora do exercício físico e câncer, e conto com a colaboração de todos vocês para discussões de hoje e também futuras, totalmente aberto para isso. Obrigado, Sophie, obrigado a todos que nos deram essa oportunidade de fazer essa fala aqui hoje. Parabéns, Miguel. Bom, vocês percebem agora por que eu sou tão motivada, né, na questão do exercício físico e dessa colaboração com pessoas que entendem do assunto, porque talvez, Miguel, o que você esteja falando é que os médicos não prescrevem porque não sabem que tem que prescrever. E você mostra que a qualidade dos estudos antigos é muito deixa a desejar e que os estudos novos precisam ser publicados. E aí eu acho que essa associação que você sempre faz e que a gente também faz de trabalhar multidisciplinar, quer dizer, médicos com você afirmando, tem que ser feito. E isso tanto nas publicações, nos projetos de doutorado, e fazer mestrado, doutorado aqui na tocoginecologia sendo educador físico, é um negócio muito bacana. Então, nós temos pouco tempo, né? Sua palestra realmente englobou todos os aspectos aí que poderiam ter. Eu acho que cada um desses aspectos a gente tem vontade de entender mais e saber mais e compreender mais, então realmente é uma coisa excelente. Eu vou, para a Fernanda, eu vou dar a palavra posteriormente, Fernanda, eu vou colocar rapidamente as perguntas que foram feitas para o Miguel, que estão aqui no chat. Então, a Mariana faz uma pergunta que eu acho que é bastante importante para a gente. Pacientes com metástases ósseas têm alguma prescrição especiais? Quais são os cuidados que devem ser tomados? E aí eu vou estender para outras metástases. Quando a gente faz as reuniões com vocês, o que acontece? A gente percebe que tem uma probabilidade grande de fazer exercícios até para pacientes muito em mau estado geral, pulmão, coloretal, às vezes pacientes com câncer de próstata, que já estão quase em fase que a gente chamaria de paliativo. E mesmo assim é recomendado exercício físico. Alguma palavra sobre isso, acho que poderia ajudar a plateia. E já vou te colocar a segunda pergunta, porque realmente o tempo é curto, né, que ficou até meio-dia, a gente tem que interromper, mas eu gostaria de saber, a fisioterapia pergunta se, na sua opinião, como pode-se gerenciar a indicação do exercício supervisionados para pacientes do SUS que não têm acesso a esse serviço. Eu vou só acrescentar uma coisa minha, que eu fiquei tomando nota enquanto você falava, exercício físico não está nem na grade curricular da graduação. Então, nós temos graduação em todas as escolas de graduação do Brasil, eu não conheço uma que tenha na sua grade de disciplinas exercício físico. Parece que a gente tem que fazer exercício até o final do colegial, né? O fundamental, né? Eu ainda fiquei no nome colegial. A gente faz exercício físico supervisionado nas escolas até terminar o ensino fundamental, médio, etc., e depois na universidade ficar por conta dos alunos e das ligas universitárias. Eu acho isso meio absurdo, né? Não faz muito sentido. Não faz, nenhum. Pessoalmente, para mim, não faz. Mas só, recapitulando a primeira pergunta, foi em relação à êxtase, né? Existem evidências na literatura, sim, né, que o exercício pode ser feito nesses pacientes. Tem um estudo com pacientes com câncer de próstata que desenvolveram metástase óssea, que mesmo nessa situação, pacientes extremamente debilitados, realizaram exercício físico de moderada intensidade. E embora não tenham conseguido, naquele período, acho que, se não me engano, foram 10 semanas, não tenham conseguido aumentar a força e capacidade cardiorrespiratória, nesse período, eles mediram também a qualidade de vida, e a qualidade de vida dessas pessoas melhorou demais, né? Então, são fatores que nos levam a entender que, mesmo nessa condição, desde que respeitado aquele processo que eu falei, né, de avaliação, e nesse caso, metástase, avaliar outros parâmetros, como dor, por exemplo, são extremamente importantes para prescrever um exercício de maneira precisa, segura e correta nessa população, e que eu tenho certeza que, assim como a literatura já nos mostra, que vão trazer benefícios nessa condição.
A segunda era em relação ao quê mesmo, Sofia? Me esqueci já. Como oferecer treinamentos físicos para pacientes SUS, enquanto o SUS não reconhece que o educador físico é parte do hospital? Agora... Do hospital, dos ambulatórios, do posto de saúde, na minha opinião, deveria estar em todas, tanto no primário, como secundário, como terciário. Deveria ter um educador físico e academias. O Einstein já faz isso, tem um treinamento. Então... Desde o ano passado surgiu foi aprovada uma lei, né, em que isso é muito recente, o ano passado, né, que o profissional de educação física agora ele pode, né, atuar no hospital. Por enquanto pode. Eu acredito fortemente, né, que com o avanço das evidências agora, a partir de um determinado tempo, vai ser obrigatório. Né, e aí sim a gente vai poder oferecer exercícios para esse paciente ou para todo mundo para o SUS, né? Mas lembrando que existem outras ferramentas no SUS também, com aquelas na atenção básica de saúde, existem profissionais de educação física nessas unidades. Né? Então, lá a gente pode encontrar informação com esses profissionais de graça, né? E muitas vezes, digo muitas vezes porque nem é sempre, mas muitas vezes de qualidade que possa passar o exercício para essas pessoas, né? E aí lá, infelizmente, nessas unidades, a gente não tem uma academia montada, né, que seria o perfeito para fazer exercício físico, mas o profissional de educação física tem ferramentas como profissional para poder prescrever um exercício, mesmo sem nenhum instrumento, de maneira que seja eficiente. Então, essa é uma das possibilidades. Excelente. Só para a gente, porque a gente tem pouco tempo, né, Miguel? Sim. A gente tem mais uns 10 minutinhos. Eu queria que você falasse um pouco mais, porque eu vou só mais fazer essa pergunta, acho que não tem mais nenhuma no chat, e depois vou passar a palavra para a Fernanda. Eu vou enganchar um pouco na pergunta que o Rodolfo fez, né? E que ele ficou impressionado com a influência do exercício na adolescência. E essa foi a primeira anotação que eu fiz enquanto eu estava assistindo suas aulas, foi essa questão do quanto é importante não ser sedentário, desde sempre. E eu, particularmente, sempre fui ativa, então é fácil para mim falar. Mas eu queria saber se existem estudos que mostram qual que é o sedentarismo, essencialmente, dos médicos, dos estudantes de medicina e dos médicos. Se eles são sedentários, eles são ativos. E a outra pergunta que eu queria que você expandisse um pouquinho rapidão é que o IT é muito agradável. Eu mesmo fiz, durante a pandemia, que a academia fechou, eu fazia tiros aqui na ruinha da minha casa, que é uma rua pequena, porque você dispara e descansa um minuto, dispara, descansa um minuto. É rápido, é divertido, os quilômetros passam muito rápido, né? E você não precisa de paisagem, de nada muito complicado para fazer isso. Então, como motivar as pessoas de forma geral a fazer exercício, e se a classe médica, além de não prescrever, pratica? Porque se 85% da classe médica não pratica, eles não vão prescrever. E aí depois, Fernanda, eu vou fechar meu microfone, e aí você já faz seus comentários e encerra, né? Então, um pequeno comentário sobre isso. Então, eu muito tempo atrás, eu vi esse estudo, nem sei se eu tenho ele, tá? Mas um estudo que foi feito, acho que foi num TCC na FEF, que mostrou com uma pesquisa, assim, realizada na Unicamp, que a graduação mais ativa fisicamente era a medicina. Então, mas isso, de novo, né, era um TCC na FEF que mostrou isso aí, né, há muito tempo atrás, e não sei como é que está isso agora, mas é a única informação que eu tenho nesse sentido, Sofia. E eu ainda acredito, né, se a gente for fazer uma correlação com os dados que o Pedro Alau, por exemplo, tem, geralmente, né, isso é estatística, não tem como, né, as pessoas que estão fazendo graduação em medicina em universidades públicas têm um poder aquisitivo um pouco maior, né, e essas pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco maior, elas geralmente também são mais ativas fisicamente, né, então eu acho que a chance de se confirmar os dados que esse TCC mostrou, eles são grandes, né? Mas, de novo, não tem uma informação tão precisa assim para te dar. Em relação ao HIIT, o que tu falou faz total sentido, né? A gente tem visto os estudos que medem prazer e medem aderência, que o HIIT, ele torna mais prazeroso, ou pelo menos a percepção que se tem é que ele é mais prazeroso
para essas pessoas, né? E por isso tem uma maior aderência comparado a outros tipos de treinamento. Então, embora seja feito de alta intensidade, ele traz prazer, ou ele é menos torturoso do que realizar o exercício de longa duração, né? Então, além de ser eficiente, tão eficiente quanto o exercício de alta intensidade e longa duração, o HIIT, ele parece ser mais prazeroso e ter maior aderência para uma população. Então, faz todo sentido o que tu falou. Embora, especificamente para os profissionais de educação física, ele seja mais difícil de controlar, tá? Em termos de prescrição de treino, né? Mas ele parece ser tão eficiente quanto o outro. Perfeito, excelente, excelente, Miguel. Eu vou então passar a palavra agora para a Fernanda. Fernanda, eu vou desligar meu microfone, agradeço mais uma vez a presença de todos e agradeço quem vai assistir aí pelo YouTube. Eu acho que terão bastante acessos, porque a aula é bastante profunda, ela abordou uma multitude de aspectos extremamente importantes. E eu encerro aqui a minha fala, dando a palavra então para a Fernanda. Obrigada, Sophie, muito obrigada, Miguel. Nossa, eu poderia ficar conversando com vocês aqui mais uma hora, mas a gente vai ter que encerrar. Eu acho que eu vou marcar, inclusive, uma reunião para a gente conversar, porque tudo isso que vocês falam, né, com relação às pacientes oncológicas, já foi há alguns anos atrás um tabu com relação às gestantes, que foi se desfazendo com múltiplos estudos com relação à atividade física na gravidez e no pós-parto. E aí já existe, né, uma consistência nos efeitos benéficos e um menor medo, mas mesmo assim a prescrição, ela é pouca, a adesão é baixa, e todo mundo sabe que faz bem e ninguém acaba prescrevendo e nem fazendo. As taxas realmente de adesão são baixas. E aí, Miguel, acho tudo isso que você colocou excelente, o que a professora Sophie colocou, de não termos na graduação essa orientação específica. Eu trabalho com exercício na gravidez aí há mais de 10 anos, a minha primeira aluna, hoje ela é professora na Universidade Federal do Ceará, é uma fisioterapeuta que trabalhou mestrado, doutorado, pós com isso, ela fez fisioterapia aqui, né, no serviço do CAISM, ela foi da fisioterapia daqui, a Simoni, e assim, e a gente vê toda a dificuldade. Hoje, professora Sophie, a gente trabalha com isso, com a graduação. Durante a pandemia, um aluno de doutorado meu que está aqui assistindo, o André, a gente precisava fazer mais coisas por conta da dificuldade das nossas coletas, e a gente fez um Google Forms para quem trabalha com gestante e para alunos da medicina. Estamos fechando esse artigo, e realmente é uma lacuna no aprendizado, e aí como eu quero que todo mundo prescreva exercício, a professora Sophie, eu tenho certeza que prescreve, e eu prescrevo porque eu faço, e eu sinto na pele o benefício dessa intervenção, como a gente falou no começo, né, Miguel? É uma intervenção que só traz benefícios. Aliás, vou começar a retomar depois da sua aula, vou aumentar meus treinos aqui, porque eu estou vendo que eu estou meio devagar pós-pandemia. Mas, assim, é muita coisa que a gente tem que trabalhar. E isso que o Rodolfo colocou com relação aos adolescentes, a gente atende gestantes adolescentes, a taxa nelas é a mais baixa de toda a população, é mais baixa nas adolescentes do que nas mulheres do meu pré-natal de alto risco. Então, você vê o quanto a gente tem de lacuna no aprendizado, no fornecimento desse conhecimento para as pessoas que a gente atende. E uma coisa que eu adorei que você falou, no cuidado centrado na pessoa. Essa é uma premissa que a gente não pode esquecer nunca. A gente vai fazer 1000 protocolos, de 1000 assuntos, mas cada mulher tem que ser vista como única dentro da sua comorbidade, dentro da sua condição, dentro do período da sua vida que a gente está cuidando. Perfeito. Então, assim, 1000 momentos para conversar, vou procurar vocês para falar mais desse tema e integrar as nossas fases de vida da mulher que cada um trabalha, e eu só tenho a agradecer. Tivemos muitos participantes, outros aqui no streaming, e tenho certeza que vai ser uma aula muito acessada na nossa biblioteca. Muito obrigada, Miguel e Sophie, tá? Foi excelente mesmo, tá? Em todos os aspectos, pensando em graduação, nos cuidados e na gente mesmo, né? Porque a gente também pode sempre melhorar as nossas condições de atividade física, de exercício, principalmente, sem confundir os conceitos, certo?
Miguel, quer fazer um fechamento, por favor? Não, só agradecer pela oportunidade. Como eu falei, é um assunto extremamente relevante. Eu sou um pouco enviesado, né, para falar disso, os benefícios do exercício físico e o quanto isso pode ser benéfico para todo mundo, né? Mas, de qualquer maneira, eu espero ter contribuído com o crescimento de cada um. Estou à disposição, caso queiram me procurar para outras conversas, ou tirar dúvidas, ou até mesmo ideias, discussão de projeto, alguma coisa nesse sentido. Estou totalmente aberto. Obrigado pela oportunidade, obrigado ao CAISM por estar cedendo uma sala agora para a gente, que tenho certeza que vai render muitos frutos aí, e talvez uma possível, né, num sonho futuro, uma política pública que, de fato, prevê exercício físico para todo mundo, de qualidade, que seja acessado de maneira grátis. Obrigado, professoras. Sophie, quer falar mais alguma coisa? Eu só quero realmente dizer o quanto está fazendo parte dessa linha de pesquisa, nessa fase agora de pandemia, pós-pandemia, nessa fase da vida, etc. e tal, está sendo bom. Está sendo excelente. Eu acho que você que trabalha com isso há muito tempo, eu trabalhava mais com a fisioterapia, agora fica a fisioterapia e educadores físicos, e o nosso mundo só aumenta, né? Então, eu quero mais uma vez agradecer o Miguel por ter entrada aqui no CAISM com a gente, né? E apesar de todas as dificuldades que tem hoje um jovem pós-doutor de estar nesses concursos, não é tão fácil assim, né? O mundo acadêmico está um pouco parado, mas com certeza já o Miguel vai estar não só como pesquisador, mas como professor, e poder estender todo o conhecimento que ele tem para gerações e gerações de jovens que estão aqui, jovens de qualquer idade, né, Fernanda, como a gente estava conversando ontem, que estejam tentando trabalhar realmente com a vida, né? Então, muito obrigada, Miguel, muito obrigada, Fernanda, e um excelente dia a todos. Obrigado, Muito Sophia. obrigada. Até a próxima. Gente, eu vou só aproveitar para convidar todos vocês para a nossa próxima reunião, que nós vamos ter uma convidada externa também, Universidade Federal Fluminense. Vou pedir para a Márcia colocar o chat. É um contato trazido pelo professor Rodolfo. E então, na semana que vem, nesse mesmo horário, a gente vai falar sobre diversidade racial e saúde da mulher. E vamos ter aqui conosco a professora Jussara Santos, que é professora docente, né, do Serviço Social da UFF, e como mediadora, a nossa médica Amanda Dantas. Tá? Aguardo vocês aqui, é um outro tema muito importante que a gente precisa discutir, todas essas questões de equidade e de melhores cuidados para as nossas mulheres. Obrigada, gente, e até quinta que vem. Tchau, tchau, Sophie, Miguel e todos vocês. Tchau, tchau.